continuar hoje o estudo sobre a criação de filhos. E nós vamos fazer a quarta lição hoje. A projeção está aí na tela para que vocês possam acompanhar. Esse é um estudo que foi escrito pelo pastor Daniel Johnson sobre criação de filhos. Nós estamos usando. E depois eu vou passar todo o material. No final eu passo todo o material pelo WhatsApp para vocês, para que vocês possam também arquivá-lo e tê-lo. Nós estamos usando principalmente, ou de forma central, os textos de Efésios e de Colossenses. E se você pode, abra sua Bíblia comigo nesses textos. Efésios capítulo 6, verso 4. E Colossenses 3, 21. Carta aos Efésios, capítulo 6, o quarto versículo. Vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E depois Colossenses 3, 21. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Nós começamos dizendo aos irmãos o seguinte, que aquilo que a palavra de Deus está instruindo aqui aos pais especificamente, é uma instrução específica à criação de filhos e ao comportamento dos pais. E em que ponto a Bíblia está apontando? Ao repetir a mesma verdade duas vezes em Efésios e em Colossenses, está apontando para aquilo que talvez seja, ou dentro desse contexto bíblico a maior dificuldade no relacionamento entre pais e filhos, a maior dificuldade no relacionamento que os pais principalmente têm para com os filhos, que é usando da sua autoridade, usando da sua força, usando de quem são, ou abusarem de quem são, da sua autoridade, da sua força, acabar por ferir o coração da criança. Então a Bíblia está apontando principalmente neste rumo. O fato que nós, pais, pelas nossas atitudes, talvez nós podemos usar essa expressão, pelos nossos exageros, ou talvez pelo nosso excesso de zelo, podemos de alguma forma ferir o coração dos nossos filhos de uma forma muito séria. E quando nós então ferimos o coração, nós fechamos o coração deles para tudo aquilo que nós queremos deles, para a comunicação com eles, para a troca de afeto entre pais e filhos. Se nós olharmos para o passado e nós percebermos como as coisas andavam no passado, nós podemos perceber que muitas vezes pais justificam, eu vou falar disso num dos estudos sobre a disciplina, justificam as suas atitudes, às vezes exageradas ou fora do contexto, dizendo, olha, assim foi feito comigo, e eu não virei um bandido, não virei um ladrão, não virei isso, não virei aquilo. É um tipo de justificativa, tendo por base aquilo que aparentemente deu certo. Se eu tomo, por exemplo, o exemplo do meu avô, um homem zeloso, criou 13 filhos, 2 empregos, imagina a pressão para criar 13 filhos naquela época, década de 40, 50. Os últimos nasceram no final dos anos 50. O tio que me discipulou, naquela época eles não tinham como perceber isso, mas o tio era quase surdo. E se você não falasse de frente para ele, ele não escutava. Você tinha que estar sempre de frente. Um dia ele chegando em casa, meu avô sentado na área, ele passou e o meu avô chamou, mas ele estava de costas, ele não ouviu. Simplesmente não ouviu. E naquela época, menino de 12, 13 anos, para eles todo mundo era normal, vamos dizer assim, não é? Conseguiria ouvir. Meu tio conta que só sentiu quando o rei do cavalo bateu nas costas. Ele caiu e o vô continuou a bater nele, achando aquilo que ele tinha feito realmente uma falta de respeito tremenda. Como assim eu te chamo e você vira as costas para mim? Era um tipo de zelo, mas não estava certo. Não havia percepção da deficiência do filho. E muitas vezes, na falta da percepção
se acabava por chegar a atitudes que eram extremas, que machucavam, que não realmente marcavam o coração dos filhos. O que a Bíblia está ensinando aqui, quando ela diz, não provoqueis a ira a vossos filhos, e nós citamos aos irmãos diversas formas de provocar os filhos a ira e de ferir o coração deles. A Bíblia está dizendo para a gente cuidar ao máximo para não deixar essas marcas no coração dos nossos filhos, porque isso pode trazer uma dificuldade hoje, através do fechar, da comunicação, da troca de afeto, do relacionamento, como pode trazer também algo para o futuro, um relacionamento difícil, um relacionamento sem realmente aquele aconchego, aquela intimidade que deve haver entre pais e filhos. Então a Bíblia está nos instruindo nesse sentido de cuidarmos em relação a isso. Eu citei aos irmãos, eu quero repeti-lo, pode passar a projeção um pouco à frente, Natan? Aí estão as 4 áreas onde nós temos maior dificuldade em relação a estas coisas. A área de realmente demonstrar o amor de forma certa, eu falei isso aos irmãos. A área de demonstrar uma atitude de forma certa, o pastor Évero não começou e eu terminei essa lição. E a área de demonstrar o exemplo certo. Hoje eu quero falar aos irmãos sobre o exercer a disciplina certa, mas em torno, e eu mostrei isso aos irmãos também, de 85% das dificuldades entre pais e filhos estão dentro de uma dessas 4 áreas: do amor, da atitude, do exemplo e da disciplina. Então, aonde os pais mais erram com os filhos, geralmente está dentro dessas 4 áreas. A atitude de demonstrarmos amor, quando os filhos realmente se queixam, que os pais não demonstram por eles um amor real, um amor perceptível. Note o que eu estou dizendo a você. Eu não estou dizendo que pais chegam ao ponto de não amar seus filhos, mas existe amor e existe amor perceptível. Existe uma forma de amor que é imperceptível também. Ou seja, quando nós sentimos, mas não sabemos expressar. O amor perceptível é o sentimento de amor expresso da forma certa. Assim como a questão da atitude. Por vezes os filhos se iram com os pais pela sua atitude incoerente. Ou seja, aquilo que procurei passar aos irmãos, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. E também a questão do exemplo, ou seja, aquilo que é necessário aos nossos filhos e, acima de tudo, exemplo da parte dos pais. Hoje nós queremos começar a porção sobre a disciplina, e nós queremos começar sobre 3 problemas grandes que fazem este assunto difícil. Pode passar adiante. A disciplina de crianças é um tópico de muita importância, nós queremos ver isso, e talvez seja a área em que nos irritamos, que nós mais irritamos nossos filhos para a ira, e não é realmente um assunto fácil de entender e aplicar. Ou seja, ele é um tópico sensível, porque provavelmente dentro da questão da disciplina há dificuldades que os pais enfrentam. Então aqui há 3 grandes problemas. O primeiro deles, uma falta de exemplos de disciplina certa. Aquilo que eu disse a vocês sobre o comportamento no passado. Não é porque os nossos pais usaram conosco, e isso não, como eu falei que ouço muitas vezes, olha, meu pai agiu assim, assim comigo, foi um tanto bruto, mas nem eu, nem meus irmãos nos tornamos bandidos, ladrões, nem nada. Ou seja, é a justificativa dos fins. Mas esses fins podem ter trazido realmente machucados, diferentes de uma criança para outra, diferentes de um filho para outro. Talvez em você isso não causou marcas, mas talvez em seus irmãos sim. Então a coisa precisa ser olhada de uma forma mais global, de uma forma mais abrangente. E esta falta de exemplos de disciplina bíblica, de disciplina certa, muitas vezes é a razão que nós realmente temos dificuldades em relação a isso. Nós simplesmente copiamos aquilo que foi feito conosco. Nós não julgamos aquilo que foi feito conosco. Nós simplesmente copiamos. E mesmo que alguns de nós
reprovem aquilo que foi feito com eles próprios, talvez apliquem a mesma coisa, porque é a única forma que aprenderam de disciplina. É a única forma que aprenderam de agir. Eu já tive, não aqui na nossa igreja, mas de aconselhar pais que agiam de forma extremamente brutal na disciplina dos filhos. Uma vez, conversando com um menino, ele disse: olha, meu pai me bateu com um fio de luz, sabe esse fio de energia das tomadas? Aquilo lá estava à mão do pai, o pai pegou, bateu, deixou marcas profundas no corpo do menino, ou seja, machucou. E falando com o pai, a resposta foi essa: olha, meu pai fazia o mesmo. Então, às vezes, é simplesmente a única forma de disciplina que nós já vimos na vida, e não a forma bíblica. A segunda grande razão é que nós temos, normalmente, muitas dúvidas sobre a disciplina, e essas dúvidas inundam a nossa mente quando nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Nós nos perguntamos, por exemplo, qual é o valor real do uso da vara da disciplina, do jeito correto. Acredite, hoje, esse é o maior questionamento dos pais no nosso dia. E acredite, muitos pais cristãos, pais que creem em Jesus Cristo, estão renegando o uso da vara da disciplina por considerá-lo algo retrógrado e atrasado. Está difícil encontrar até mesmo nas igrejas quem use o método bíblico e divino. Ou seja, o pensamento desse mundo tem levado pais cristãos a concluírem que realmente o uso da vara da disciplina é algo do homem das cavernas, é algo das antigas, é algo realmente que um povo tão avançado como o nosso não deve mais aplicar. Normalmente a eles eu tenho duas respostas bíblicas, ou uma bíblica e uma minha mesmo, própria, como diz Paulo, não do Senhor, mas minha. A primeira é: então provavelmente você conhece mais do que Deus. Se Deus manda na sua palavra e você está dizendo que é retrógrado, que é ruim, então provavelmente seu conhecimento é maior do que Deus. E em segundo, realmente olhando para essas questões, eu simplesmente pergunto para eles, que de uma forma também é bíblica, se o mundo está melhor depois que os pais deixaram de usar a vara da disciplina. O mundo está melhor, o mundo está melhorando. A sociedade está vencendo essa fase do uso da vara da disciplina. Então quer dizer que o mundo está melhorando. A gente está aí com índices cada vez menores de violência, índices cada vez menores de violência doméstica, de crianças com problemas com pais, de violência contra os filhos. Então isso melhorou muito depois que o mundo abandonou o uso da vara da disciplina. Não precisa nem responder. A coisa está indo de mal a pior. E a geração de hoje, criada sem os princípios da palavra de Deus, tem sido uma geração que tem entronizado o seu próprio coração e não a vontade de Deus como a regra para todas as coisas. Uma geração egoísta, uma geração que tem olhos apenas para si mesmos, que não aprenderam a respeitar a autoridade. Eis aqui o grande problema. Uma geração que não respeita a autoridade de ninguém. Então, pais cristãos, pensem muito bem antes de abandonarem os métodos de Deus. Pensem muito bem antes de dizer que Deus está errado. A vara da disciplina é necessária e para isso a Bíblia nos manda. A terceira questão que traz dificuldades é que há muita confusão criada pela disciplina inadequada. Nós podemos compreender e verificar pais frustrados, assustados, atormentados com seus filhos. Tudo isso resulta não só em pais confusos, mas em filhos confusos, infelizes e de mau comportamento. Pais frustrados, envergonhados e muitos que se arrependem da opção de ter filhos. Muitos têm considerado que educar crianças não é uma bênção, não é algo bom, não é algo produtivo. Você tem percebido também quantos casais têm decidido não ter filhos? Quantos casais têm decidido manterem-se apenas os dois? Um casamento não precisa de filhos para ser completo. Comece por isso.
O casamento ele é muito bom, e a Bíblia declara isso, quando Deus une Adão e Eva e diz que tudo que Ele criou é muito bom, e eles não tinham filhos. O casamento, os filhos não completam o lar, ele os expande, mas não completa, ele já é completo com o casamento, suficiente no casamento. Mas muitos têm abandonado realmente qualquer pensamento de ter filhos por considerar isso um fardo pesado demais. Eu brinco às vezes com pessoas assim, e eles dizem: pastor, olha o jeito que esse mundo está, como é que vai criar criança nesse jeito? Eu falo para eles assim: ih, meu filho, você nem imagina que a aventura foi os anos 80, nem passa na sua mente. Um dia a gente está olhando, como é que era aquele apresentador do Jornal Nacional? Cid Moreira? Era, né? Não era? Apresentando lá, dizendo, olha, isso foi um pouquinho antes dos anos 80, mas dizendo, a crise dos mísseis em Cuba. Então a vovó reuniu todos os filhos para fazer comida, para ninguém morrer com fome, porque a União Soviética ia jogar armas nucleares sobre os Estados Unidos sobre a União Soviética. E a vó da minha esposa, quando viu um avião passando sobre Inhumas, fez isso. Juntou todo mundo, fez comida, para nenhum dos filhinhos morrer com fome, que o mundo ia acabar. Eles nem imaginam que a aventura é dos anos 70 e 80. Eles estão dizendo que o mundo de hoje era difícil, mas de repente lá numa boa segunda-feira, voltava, como é que era? Mikhail Gorbachev, né? Gorbachev, uma coisa assim. E o Reagan se ameaçando com armas nucleares, e daí no Jornal Nacional dizia que o presidente norte-americano andava com uma maleta, em qualquer lugar que ele pudesse, ele abria a maleta, apertava alguns botões e o mundo acabava. Aquilo que era emoção. Né? Eles achavam que o mundo de hoje era difícil. Difícil era o passado. Hoje tem muita facilidade. Hoje tem muita coisa que é muito mais fácil. Os nossos bisavós plantavam o que comer. E quando não chovia, simplesmente não tinha comida. E a única coisa que sobrava era um arroz azedo, para comer com alguma caçinha, alguma caça que tinha. E quando não tinha um animalzinho para caçar, saía matando essas rolinhas, não é? Que a gente vê, essas pombinhas. E era aquela carne amargosa. Daí sim todo mundo sobreviveu, viu? Ninguém morreu. Todo mundo aí vivo. A gente achar que hoje o mundo é tão ruim que não dá para criar filhos é uma ilusão. É uma grande ilusão. O mundo sempre foi mundo. As coisas, os tempos têm as suas dificuldades particulares. Só para citar mais um exemplo, quando eu devia ter uns 7 ou 8 anos, surgiu aquilo da minha cidade, não é? Os maconheiros. Que medo que a gente tinha dos maconheiros. Né? Minha mãe alertava para a maconha. Não sei se aconteceu isso na sua infância também. E daí num belo dia para um Fusca da Brigada Militar. Polícia de Fusca, já imaginou isso? Correndo atrás dos bandidos de Fusca. E joga um ladrão lá, um rapazinho lá dentro. E minha mãe aponta e diz: ó, é um maconheiro. Que medo. Que pavor. Cada época tem seus medos. Cada época tem suas questões. Se hoje há dificuldades, há também benefícios. E a criação de filhos continua como sempre foi. O mundo não mudou, ele apenas se expandiu. Mas principalmente o ser humano não mudou, continua o mesmo. E por isso a Bíblia é suficiente para o ser humano em qualquer tempo. Os filhos de Adão precisavam do mesmo de você. E os filhos de Adão, sem ter maconheiro na esquina, sem ter apavoramento no Jornal Nacional, sem ter ameaça do fim do mundo, ainda conseguiram matar um ao outro. Não tinha grupinho da esquina, não tinha nada disso. Não tinha torcida organizada do Goiás, do Vila Nova, para chamar a meninada para a briga. Não tinha nada disso. Caim não tinha influência nenhuma, e mesmo foi lá e matou seu irmão. Não é o mundo, é o coração deles. A dificuldade nunca teve no mundo, teve sempre no coração. E para domar o coração, a Bíblia nos chama a usar a vara da disciplina. Eu quero olhar 4 questões com vocês. O que é a nossa autoridade para disciplinar? Que deve ser nossa atitude ao disciplinar? Quando devemos disciplinar? E como nós devemos disciplinar? Primeiro,
o que é a nossa autoridade para disciplinar. Acompanhe esses 2 versos comigo. Efésios 6, de 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E depois ele diz, Colossenses 3:20, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Porque os nossos filhos devem nos obedecer? Porque é o que Deus manda. Simples. Porque eles devem se submeter à nossa autoridade? Porque é o que Deus está mandando. Nós não temos autoridade de orientar nossos filhos segundo os nossos próprios interesses e conveniências. O propósito da nossa autoridade na vida de nossos filhos não é mantê-los debaixo do nosso poder, mas capacitá-los a serem pessoas autocontroladas, que vivam livremente sobre a autoridade de Deus. Entende isso? Nós temos que orientá-los para que, ao verem a autoridade em nós, eles entendam a autoridade de Deus e se submetam a ela. Como pais, nós precisamos exercer autoridade, precisamos exigir a obediência de nossos filhos, visto que eles são chamados por Deus a obedecerem e honrarem os pais. Então nós precisamos exercer a autoridade, não como um cruel carrasco, mas como quem verdadeiramente os ama. Os filhos, em geral, não resistem à autoridade que é verdadeiramente gentil e amorosa. Essa é a realidade. Os filhos vão se submeter à autoridade dos pais quando essa autoridade se mostra equilibrada pelo exemplo, pela atitude, pela realmente a disciplina coerente. Todos nós somos pessoas debaixo de autoridade. E realmente nós e os nossos filhos estamos dentro do mesmo barco, debaixo da autoridade de Deus, mesmo que nós tenhamos papéis diferentes. Então o nosso direito, o nosso dever também de disciplinar nossos filhos está intimamente ligado ao que Deus nos chamou a fazer. E o que Deus nos chamou a fazer é discipliná-los. Ou seja, Deus nos chama a usar da autoridade para com os nossos filhos. É muito fácil provocá-los à ira quando mandamos eles nos obedecer e eles veem que nós não obedecemos a Deus. A maior razão, e daí muitos pais, eu já ouvi isso: pastor, eu bati até quase matar a criatura. Eu já ouvi isso muitas vezes e não adiantou. Talvez o problema não estava exatamente aí. Pancada demais e amor de menos. Juízo demais e misericórdia de menos. Intolerância demais e compreensão de menos. Isso marca o coração de uma criança. Quando nós somos justos demais, santos demais, certos demais. Lembra o que a Bíblia diz? Não sejais demasiadamente santos, nem demasiadamente justos. Por que te destruirias a ti mesmo? Mas é muitas vezes o nosso pensamento. Nós queremos agir com uma justiça tamanha que nós acabamos por agir com injustiça. Tal como um embaixador é consciente de atuar em nome do país que o enviou, assim pai e mãe precisam ser conscientes de que são representantes de Deus diante da criança. A maneira que eles nos veem, eles também verão a Deus. E a maior forma de conscientizá-los sobre quem é Deus é que eles vejam o mesmo comportamento de Deus em nós. Como é que nossos filhos aprendem a temer a Deus e amar a Deus? Primeiro vendo seus pais. Eles aprendem por aquilo que eles veem e provam, para que eles entendam então que há algo muito maior, Deus, o qual então os pais são representantes. Eu quero ler 2 versos que demonstram que quando a disciplina bíblica é bem aplicada, isso nos traz alegria. Provérbios 23, 15 e 16. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultarão os meus rins, quando os teus lábios falarem coisas retas.
Depois, no mesmo capítulo, verso 24, grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Eu vou testemunhar aos irmãos daquilo que é provavelmente uma das circunstâncias mais dolorosas para pais. Já tenho aconselhado a diversas pessoas assim, passando por essa circunstância, mas possivelmente a condição mais dolorosa para os pais é quando veem ou contemplam ou provam de seus filhos ainda jovens serem presos e condenados. Como é uma circunstância difícil. Saber que o seu filho está preso, não tem autoridade, não tem como exercer sua liberdade, você não sabe o que acontece lá dentro. Quantas vezes eu já percebi mães tendo que visitar os filhos na prisão, passando por humilhações terríveis. Realmente essa é uma das circunstâncias que eu tenho testemunhado em pais, que envolvem as maiores dores, as maiores dificuldades, seja pela razão que causou a prisão. Mas essa circunstância é exatamente o contrário daquilo que Provérbios está dizendo. Quando nós os educamos e os disciplinamos, nós nos regozijamos na vida deles, mas quando nós os abandonamos à própria sorte, nós também colhemos o sofrimento disso. Eu quero ainda ler outros 2 versos, Provérbios capítulo 15, verso 5, para demonstrar como nós devemos passar para os nossos filhos, que eles devem aceitar a correção, porque este é o meio provido por Deus para que nós possamos ajudá-los a serem pessoas que agradem a Deus. A criança aprende a receber a correção, não porque os pais sempre estão corretos, mas porque Deus diz que a vara da correção transmite sabedoria. Notem o que diz Provérbios 15, 5. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Então ele diz que o tolo, ele despreza a instrução de seu pai. Ou seja, há um desprezo pela instrução na forma falada e na forma da disciplina. Mas o que observa essa repreensão se torna o quê? Uma pessoa prudente. Então tem bons resultados. O capítulo 29, verso 15 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma o quê? Acontece o quê, gente? Envergonha a sua mãe. Por que será que cita a mãe aqui e não o pai? Já pensaram nisso? Há algo que mais adiante nós podemos dizer. A criança entregue a si mesma, ou seja, a criança não disciplinada, não limitada em suas vontades. E aqui, pais, algo que eu vou falar mais adiante também, tenham muito cuidado em realmente a forma ou a maneira que vocês realizam as vontades de seus filhos. Olha, realizar todas as vontades de uma criança é um bom caminho para entregá-la a si mesma e trazer vergonha aos pais. Filhos, em lugar nenhum da Bíblia, diz que nós damos a eles tudo o que eles querem, porque Deus também não nos dá tudo o que queremos. Um exemplo simples. Deus atende todas as suas petições. Tudo que você pede, Deus dá. A resposta é o quê? Não. E por que Deus não dá? Vamos orar por uma coisinha simples. Quem não quer uma chácara na beira do rio? É legal? Se você disser que não, nós vamos brigar, uai. É mais que legal. É bom demais. Então nós vamos orar para Deus dar uma chácara na beira de um rio, cheio de peixe para a gente. Quando a gente ganhar a chácara, qual é que vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer? Pescar? Mas que dia que nós vamos achar para pescar? Domingo? Será? E o que vai acontecer com a chácara? A gente vai deixar de ir aonde para ir na chácara? A gente não vem mais para a igreja, mas vai para a chácara. Você já pensou se Deus desse uma chácara para cada um de nós?
Eu não digo que todos não estariam aqui. Vamos levar também que muitos de vocês são mais santos do que eu. Mas não seria uma tentação grande. Por que Deus não nos dá? Deus não dá, porque Ele não vai dar algo que vai ocupar o lugar dEle no nosso coração. Muitas vezes a gente dá coisas para os nossos filhos que acabam por ocupar o lugar de Deus. Isso não é bom. Em segundo lugar, que deve ser nossa atitude ao disciplinar? Há uma regra central, principal. Sempre devemos disciplinar com amor, com o bem da criança em mente, não nossos desejos. Isso aqui nos faz lembrar do quê? A maior dificuldade, nós vamos tratar disso mais vezes, mas a maior dificuldade é que um bom tanto dos pais só disciplina quando a ira é insuportável. E quando eles estão irados ao ponto de tomar uma varinha e nem sabem mais se é uma varinha, se é uma colher de mexer no... Sabe aqueles colherão de pau? Não é? Que mexe com o fogão a lenha? Se é um fio de luz, um rei, você é mais o quê? É aquilo que tem à mão. Porque a ira cega. E cega de um jeito que machuca. O grande problema é que os pais realmente precisam pecaminosamente primeiro estar irados para depois então disciplinarem. Esse é o erro. Em Hebreus 12, 5 a 12, Deus nos mostra como Ele nos disciplina. Acompanhe comigo esse texto. E já vos esquecestes a exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por Ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Deus faz isso? Faz. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois estão bastardos e não filhos. Qual é a regra de Deus? É filho dele, Ele disciplina. É filho dele, Ele usa da vara da disciplina. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Por que Deus nos disciplina? Ele diz, para que nós sejamos como Ele. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Há 4 questões aqui claras. Primeiro, não temos somente a autoridade disciplinar, mas o dever. Sim, é o dever de disciplinar nossos filhos. Em segundo, o amor é a base da disciplina. Por que disciplinamos? Porque amamos. Em terceiro, a disciplina deve ter em vista o bem de nossos filhos. E a 4ª questão, não é para ela ser prazerosa, não, é para doer mesmo. Muitas vezes, quando eu instruo pais a respeito da disciplina, a maior dúvida deles é o que usar, como usar. E eu digo, olha, a palavra é literal e clara. Vara, varinha. Minha mãe sabia tanto disso que ela plantou um pé de chorão. Não sei se você conhece o salgueiro, aquele que tem aquelas varas imensas. Não é? Sabe que árvore que eu estou dizendo? Aqui tem, vocês já viram ela, no sul tem muito. Aquela que tem aquelas varas imensas. E minha mãe foi treinada da seguinte forma: toda vez que a gente ia ser disciplinado, a gente tinha que ir lá escolher a varinha. Isso já é tortura, né? A gente escolhia a varinha e ia para o banheiro. Passava 10, 15, 20, 30 minutos e nada da mãe. A espera era pior do que a surra, o uso da vara. Ou seja, o tormento da espera. Depois eu entendi que naqueles 10, 15, 20 minutos, a minha mãe simplesmente estava se acalmando, para depois então nos disciplinar. Mas sabe, aquele pé de salgueiro acompanhou gerações da nossa família. E não só, todos os filhos da minha mãe foram disciplinados com a varinha daquele pé de salgueiro, como os netinhos também. Daí esses dias tiveram que arrancar o pezinho de salgueiro, porque ele estava muito velho. A gente chorou, aí lamentou, marcou a família inteira.
Às vezes os pais perguntam, mas como fazer? Eu sempre digo a eles o seguinte: você vai disciplinar o seu filho com a varinha da correção? Melhor lugar para você testar é a palma da sua mão. Sim, teste a varinha na palma da sua mão. Primeiro, tem que doer. Sim, tem que doer. Testando na palma da mão, você testa se a varinha não vai machucar, se a varinha não vai ferir, porque não é para isso, não é para machucar. Se a varinha vai causar a dor necessária, e se realmente você treina ali a intensidade e a sua própria força, para que você não coloque força exagerada. Então teste em si mesmo. Eu gostei, doeu? Teste em si mesmo. Seja sábio nessa questão. Daí a gente usa da varinha com a criança e ela sai dizendo para a gente assim: e nem doeu. É só comigo que acontece isso? Não é? E pai, nem doeu. Daí é brabo, né? Daí o coraçãozinho tá. A gente disciplina filhos, né? E tem aquele que depois que você usa a vara da disciplina, derrama uma piscina olímpica de lágrimas, né? Litros e litros de lágrimas. Enquanto o outro sai, não derrama uma lagrimazinha. Eu penso assim, meu Deus, o que eu fiz? Que criatura que eu gerei, né? Mas cada um tem seu jeito, reage de um jeito. É assim mesmo, gente. Não se surpreenda com essas coisas. Alguns de nós choram por qualquer coisa, outros de nós choram por nada. Nunca. Então, não julgue dessa forma. Todos eles são pecadores, vão demonstrar de um jeito ou de outro. Um quer ganhar você pelas lágrimas e o outro quer dizer que você nunca vai ganhar dele. É mais ou menos assim. Mas não desista. Use da forma correta que a Bíblia está dizendo. Vamos ler alguns versos a respeito disso. Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que ama, desde cedo o castiga. Muitas vezes eu preciso responder essa pergunta. E uma vez eu lembro bem que uma mãe chegou para mim e disse assim: pastor, meu filho está com 6 anos, está na hora de começar a usar a vara da disciplina. Qual que você acha que foi a resposta? Minha irmã, já passou. Ainda dá tempo. Ainda tem uma boa temporada. Mas o melhor tempo já passou. Cedo o castiga. Notem que aqueles que querem degrinir a palavra de Deus, eles usam a palavra castiga aqui como se os espancássemos. Não, a vara da disciplina não é espancamento, é correção. Salmo 119, 67 diz: antes de ser afligido andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. A escola da dor é preciosa, ela ensina. Eu lembro muito de Davi, quando ele, creio que em 1 Reis, ele faz a contagem, o censo do povo, sem Deus mandar. E Deus diz assim: olha, agora você vai escolher 3 coisas como castigo. Você vai fugir durante 3 meses dos seus inimigos. Você vai ter fome durante, se não me engano, 3 anos na terra. Ou você vai ser disciplinado por mim em 3 dias. E Davi diz: olha, que seja o Senhor, que não sejam os outros. Por que a vara da disciplina dói? É porque é melhor que doa na nossa mão do que na mão do mundo. Porque é melhor que eles provem de dor controlada na nossa mão do que a dor descontrolada do mundo. Que sejam disciplinados no lar onde eles são amados do que no mundo onde são odiados. Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. E o verso 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligiste. Deus faz isso porque é fiel. Quando devemos disciplinar? Provérbios 13, 24, como li diz: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo castiga. A Bíblia diz em Provérbios 19, 18: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Há 2 lições aqui. Castiga no tempo certo, mas não te ira contra ele. Ou seja, não é um espancamento. Quando há desobediência ou falta de respeito, porque Efésios 6 que lemos diz que os filhos devem ser obedientes aos seus pais no Senhor, porque isto é justo. Então, quando realmente há desobediência ou falta de
respeito. Eu vou colocar a diferença entre essas coisas aí na tela para vocês perceberem. A diferença entre desobediência e falta de respeito, e nós demonstremos isso numa comparação com aquilo que a gente chama de criancice. Quando ele está sendo desrespeitoso, quando ele está sendo desobediente e quando ele está sendo apenas criança. Seu filho precisa aprender, obedecer e respeitar a autoridade. Então nós precisamos identificar a diferença entre desobediência, falta de respeito e coisa de criança. Quando nós o chamamos e ele corre de nós, o que é? Está lá no quadro. É desobediência. Você mandou, ele não fez. Quando ele fica nos falando não, a falta de respeito. Afinal de contas, quem é que tem autoridade para determinar as coisas aqui? Filho não fala nem sim nem não. Filho obedece o que os pais determinaram. Ele pode pedir uma explicação e você deve dá-la, mas quem determina é você. Quando derruba leite na hora do café, quem aqui nunca? Até hoje a gente derruba, não é? É simplesmente uma atitude infantil. Recusando a fazer o que pedimos é desobediência. Quando insiste, falta de respeito. Quando dá birra, falta de respeito. Deixou cair um copo e quebrou. Mais uma vez, não é? Se a gente até hoje não faz isso, é coisa de criança, mas a gente continua fazendo. Ficando parado quando chamamos, desobediência. Chorando para que a gente realize a vontade dele, falta de respeito. Chorando para fazer protesto, falta de respeito. Então lembre de uma coisa: antes de dar uma ordem, nós devemos pensar se podemos cumprir a punição pela desobediência. Não se usa a vara da disciplina por criancice. Muitas vezes é só uma atitude de criança e a gente usa a vara da disciplina simplesmente porque está irado. Não tem forma melhor de causar ira no coração da criança quando ela é disciplinada simplesmente por ser criança. Simplesmente por não saber fazer o que você precisa que ela quer, ou que ela precisa fazer, ou que você quer que ela faça. Diferencie isso. A disciplina é para a desobediência. A falta de respeito deve ser disciplinada também. Se você puder fazê-la de outra forma, restringindo ou proibindo alguma ação, faça. Mas nunca discipline simplesmente porque a criança é criança. Nunca discipline uma criança, bebê, 1, 2, 3 anos, porque ela ainda não conseguiu deixar as fraldas. Isso não é motivo de disciplina. Você disse que ela tinha que segurar lá o número 1, número 2, ela não conseguiu. Quem aqui não teve em aperto já em muitas circunstâncias também? Questão que a condição física delas não permite que elas segurem. Isso não é motivo de disciplina. Nunca. Muitas vezes crianças são estimuladas ao extremo por aquelas coisas que estão diante delas. Ela ainda não tem a capacidade de controlar seu estímulo. Isso é criancice. Ou seja, a gente tem que saber realmente a diferença entre essas questões e discipliná-los da forma como Deus quer que nós o façamos. Nós vamos continuar na próxima aula como nós devemos disciplinar, se Deus assim nos permitir fazermos. Tá bom, gente, vamos orar e daí a gente vai ter o nosso tempo do intervalo. Pai, nós te